Você já percebeu como algumas pessoas até te escutam, mas no fundo, não te levam realmente a sério? Como se suas palavras passassem menos, mas o seu valor não fosse registrado. Agora pense comigo. Existe um sinal silencioso, quase invisível, que revela com precisão quem de fato respeita você e quem apenas finge. A verdade é que respeito não se declara menos. Ele se manifesta em pequenos comportamentos, muitas vezes ignorados no dia a dia. E é exatamente por isso que tantas pessoas vivem cercadas, mas ainda assim se sentem desvalorizadas, ignoradas ou até emocionalmente desgastadas em seus relacionamentos. Não é falta de convivência, é falta de reconhecimento genuíno. Talvez você já tenha sentido isso. Interrupções constantes, promessas que nunca se cumprem, atitudes que parecem sutis menos, mas que, no fundo, deixam uma sensação incômoda, difícil de explicar. E o pior, muitas vezes você tenta relevar, racionalizar, até duvidar de si mesmo. Mas e se esse desconforto for, na verdade, um alerta? Neste vídeo, você vai entender qual é o sinal mais claro e, ao mesmo tempo, mais ignorado, que revela quem realmente respeita você. Mais do que isso, você vai aprender a identificar esses padrões com precisão e, principalmente, como se posicionar diante deles sem conflito, sem desgaste e com inteligência emocional. Porque no final, não se trata apenas de como os outros te tratam, mas do que você passa a aceitar a partir disso. Sabe aquele momento em que você está contando algo que realmente importa para você e a pessoa do outro lado parece estar em outro planeta? Tipo, você tá ali expondo uma ideia, um sentimento, ou até reclamando de algo que te incomoda e de repente percebe que nem uma piscadinha de atenção verdadeira ela te dá? É quase como se suas palavras fossem ar comprimido, passando pelo ar e desaparecendo antes de chegar no coração dela. Acontece na família, nos amigos, no trabalho e até no relacionamento amoroso. Você já se pegou lembrando depois da conversa: nossa, será que ela entendeu mesmo o que eu quis dizer? E essa sensação é como um calafrio silencioso que te acompanha, porque no fundo você sabe que algo não bateu certo. E o pior é que a gente começa a racionalizar: talvez ela estivesse cansada, ou distraída, ou preocupada com outra coisa. Mas quando isso se repete, o desconforto cresce e a gente sente, mesmo que não consiga colocar em palavras, que aquela pessoa não te vê como alguém cujo valor merece ser considerado. É como se tivesse uma régua invisível medindo o quanto você importa para ela. E de alguma forma você já percebeu que está pesando menos do que deveria. Cada interrupção, cada olhar perdido, cada frase que não é levada a sério é um pequeno aviso. Um aviso que, se você ignorar, acaba passando despercebido no cotidiano. E aí você começa a se questionar sobre si mesmo, duvidar das suas próprias percepções. E existe algo ainda mais fascinante nisso tudo. A sutileza desse sinal é exatamente o que o torna poderoso. Ele não grita, ele sussurra. E é aí que muita gente erra. Acha que respeito é algo que se declara ou se pede, mas na verdade ele se revela nos gestos mínimos, no jeito que a pessoa segura a sua palavra, no tempo que ela dedica ao que você diz, na consistência das pequenas ações. É quase como se fosse uma lente mágica, mostrando em detalhes quem realmente te valoriza. E quando você começa a perceber esse padrão, de repente, coisas que antes pareciam normais, menos aquela piadinha que te diminui, aquela promessa nunca cumprida, aquele olhar de desinteresse, passam a ter sentido. Você percebe que tudo isso é uma linguagem silenciosa, mas extremamente clara, e ela vai te guiar a entender, sem precisar ouvir um "eu te respeito" que nunca será verdadeiro. E é curioso, né? Porque esse tipo de percepção não surge do nada. Ela cresce dentro da sua experiência diária. Cada conversa, cada encontro, cada interação, aparentemente inocente, vai deixando um rastro. E é exatamente nesse rastro que você começa a descobrir o que muita gente não percebe. Respeito não é uma etiqueta que você coloca em alguém. Respeito é um comportamento que se mostra em detalhes que, se você estiver atento, nunca passam despercebidos. É como se a vida te entregasse pistas o tempo todo. E o truque é começar a enxergar o que sempre esteve ali,
escondido atrás de pequenas atitudes, para finalmente conectar os pontos e perceber quem realmente te valoriza. Você já reparou como algumas pessoas parecem te ouvir, mas no momento que realmente importa, você simplesmente não existe? Tipo, você tá lá compartilhando algo importante, uma opinião, uma dúvida, até um desabafo, e ela faz aquele gesto de atenção, o sorriso automático, sei. Mas quando chega a hora de agir, de levar a sério, de considerar você de verdade, nada. É quase como se você fosse uma espécie de personagem secundário na vida dela. Alguém que existe apenas para preencher silêncio ou cumprir etiqueta social. E o mais estranho é que isso acontece de um jeito tão sutil que a gente quase se engana. Pensa que é distração, que é cansaço, que é azar do momento e segue em frente, tentando convencer a si mesmo de que não é nada pessoal. Só que na verdade é exatamente aí que mora o ponto mais revelador. Ouvir e considerar são coisas completamente diferentes. Uma coisa é captar sons, outra coisa é internalizar, respeitar, colocar peso real no que você diz e sente no cotidiano. Esse comportamento se manifesta de várias formas e a gente nem percebe de primeira. É o amigo que sempre tem tempo para piada, mas nunca para te ajudar. O colega de trabalho que dá risada das suas ideias, mas na hora de somar esforços, te ignora. O parceiro que finge ouvir seus planos, mas age como se fossem bobagem. E o que faz isso ser tão poderoso é a repetição silenciosa. Cada pequeno gesto de desconsideração vai se acumulando, formando um padrão quase invisível. É como uma tinta que vai escorrendo devagar, deixando marcas na parede da relação. E você nem percebe, até que já está completamente manchada. É aí que você sente aquele peso no peito, aquela dúvida silenciosa, aquele frio na espinha que surge quando você percebe que não está sendo visto de verdade. E o mais interessante é que isso não é sobre o que a pessoa diz, é sobre o que ela repete. As ações repetidas contam histórias mais precisas do que qualquer promessa verbal. Esqueci de te chamar. Cada comentário desdenhoso, cada momento em que você percebe que sua opinião não muda nada, tudo isso é um roteiro silencioso que revela o verdadeiro lugar que você ocupa na vida dela. E quando você começa a prestar atenção, é impossível ignorar. É como se uma cortina invisível se abrisse diante de você, mostrando quem realmente valoriza seu tempo, suas ideias e seu espaço emocional, e quem apenas está ali por conveniência. E sabe o mais insidioso disso tudo? Muitas vezes a gente tenta racionalizar, fingir que está tudo bem, se convencer de que talvez seja exagero, que talvez sejamos nós que estamos sensíveis demais, mas o corpo, a intuição, as pequenas frustrações acumuladas não mentem, elas estão lá, sussurrando uma verdade que muita gente prefere ignorar. Respeito não é algo que se pede, que se declara ou que se finge, ele se revela em ações diárias, na consistência silenciosa de atitudes que mostram, sem palavras, quem realmente te considera. E quanto mais você observa essas pistas, mais claro fica que algumas pessoas simplesmente nunca te deram um espaço de valor que você merece. E de repente, tudo que antes parecia normal começa a ter outro significado. Agora pensa comigo, o que realmente mostra quem te respeita não é só aquele momento isolado. A palavra ou gesto único é o padrão, a repetição silenciosa, quase imperceptível, que se desenrola dia após dia. Aquela amiga que sempre promete te ligar e nunca liga. O colega que faz questão de te interromper. O parceiro que parece esquecer dos pequenos detalhes que são importantes para você. Cada uma dessas atitudes, sozinha, pode parecer coincidência, mas quando você começa a perceber que se repetem, surge um mapa invisível do quanto você realmente importa na vida daquela pessoa. É como se cada gesto fosse uma letra de um livro que ela está escrevendo sobre você, e você nem percebe que está lendo. E o mais incrível é que, enquanto a gente finge que não percebe, esse padrão vai moldando nossas emoções. A gente se acostuma a pequenas frustrações, começa a minimizar o que sente, racionalizar que não é tão grave, até que um dia bate aquela sensação de vazio,
de que você está sempre dando mais do que recebe, e ninguém está realmente enxergando o seu valor. É um desgaste silencioso, mas intenso, porque mexe com a nossa autoestima e com a nossa sensação de pertencimento. E, quando você finalmente entende o padrão, percebe que não é só sobre a outra pessoa menos, é sobre o que você aceita que seja feito com você no dia a dia. Esse comportamento repetitivo aparece em detalhes minúsculos, mas que dizem tudo. É o colega que sempre toma crédito pelo seu esforço, o amigo que ignora suas opiniões nas decisões, a pessoa amada que não lembra de algo que você disse semanas atrás, mas guarda tudo que interessa a ela. São sinais que, se observados, revelam de forma clara o seu verdadeiro lugar na vida de alguém. E o ponto mais surpreendente é que a vida inteira funciona assim. Respeito não se pede, não se declara menos. Ele se constrói com consistência, com pequenas ações que, juntas, contam uma história que não pode ser negada. E é aí que a mágica da percepção acontece. Quando você começa a enxergar esse padrão, tudo muda. Tudo muda. A mesma pessoa que antes parecia indiferente, agora se torna transparente. Cada gesto que antes parecia casual agora fala alto. E você passa a perceber que existem pessoas que simplesmente nunca te colocaram no centro do que importa, enquanto outras, de forma silenciosa e constante, mostram diariamente que te valorizam de verdade. Esse é o momento em que você entende: o respeito não está nas palavras bonitas, nem nos elogios vazios, mas na repetição diária das atitudes, menos naquilo que se mostra, mesmo quando ninguém está olhando. E o mais fascinante é que, quando você começa a prestar atenção nesses sinais, tudo ao seu redor ganha outro sentido. Cada conversa, cada encontro, cada gesto mínimo passa a revelar padrões que antes estavam escondidos. É como se você tivesse uma lente especial que filtra o que é genuíno do que é superficial. E essa percepção vai preparar você para a parte mais importante: identificar quem merece seu tempo, sua energia e sua confiança, menos sem precisar de dramas, discussões ou explicações longas, só observando, absorvendo, entendendo o que cada ação realmente significa. Você já percebeu como algumas pessoas parecem te ouvir, mas no momento que realmente importa, você simplesmente não existe? Tipo, você está lá, compartilhando algo importante, uma opinião, um desabafo ou até um sonho, e a pessoa do outro lado faz aquele gesto automático de atenção. Sei, mas na hora de agir, de considerar de verdade, você não pesa nada. E o pior é que a gente tenta racionalizar, ela deve estar cansada ou distraída. Só que quando isso se repete, você sente no corpo, naquele frio na espinha silencioso, que não está sendo levado a sério. Cada interrupção, cada olhar perdido, cada gesto de desconsideração é um sinal que, se você prestar atenção, mostra com clareza quem realmente te respeita e quem apenas te tolera. E o mais revelador é que ouvir e considerar não são a mesma coisa. Tem gente que escuta, sorri, faz cara de interessado, mas quando chega a hora de agir, de valorizar, você simplesmente desaparece do radar. No dia a dia, isso se manifesta de formas que a gente nem percebe. O amigo que sempre tem tempo para piada, mas nunca para te ajudar. O colega que ri das suas ideias, mas não soma esforços com você. O parceiro que finge ouvir seus planos, mas age como se fossem bobagem. Cada pequeno gesto de desrespeito vai se acumulando, criando um padrão silencioso que revela o seu verdadeiro lugar na vida dessas pessoas. E é exatamente aí que mora o sinal mais poderoso do respeito. Porque o que realmente mostra quem te respeita não são palavras isoladas, mas a repetição silenciosa das atitudes. Cada promessa não cumprida, cada esquecimento, cada desatenção se soma e conta uma história que ninguém consegue esconder. Respeito se constrói assim, na consistência, nas ações que se repetem, na atenção verdadeira aos detalhes que importam. E quando você começa a enxergar esse padrão, tudo muda. Aqueles gestos que antes pareciam casuais agora gritam a verdade, revelando quem realmente te valoriza e quem nunca te colocou no centro do que importa. Então, fique atento aos sinais.
Observe, sinta e conecte os pontos que a vida coloca na sua frente. Porque a verdade é simples, você não precisa exigir respeito, nem suplicar por ele. Ele se revela silencioso nas atitudes de quem realmente se importa. E a grande lição é esta: a forma como alguém trata você repetidamente mostra exatamente o quanto você merece estar perto ou se afastar. Valorize-se, enxergue os sinais e nunca aceite menos do que você realmente merece. No final das contas, respeito não é algo que se pede, é algo que se observa, se sente e se reconhece. E quando você aprende a identificar esses sinais, sua vida muda. Você começa a cercar-se de pessoas que realmente te valorizam, e cada relacionamento passa a fazer sentido de verdade. Nunca se esqueça disso. O respeito é silencioso, mas quem o ignora deixa claro, todos os dias, quem você realmente é para elas. E quem realmente te respeita, você sente no gesto, na atenção e na consistência de cada atitude, mesmo sem uma palavra. Se esse vídeo fez você refletir sobre como as pessoas ao seu redor realmente te respeitam, deixe o seu like agora. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos assim, profundos e humanos. Aproveita e se inscreve. Ativa o sininho, porque aqui sempre tem mais vídeos que vão mexer com a sua forma de enxergar relacionamentos, hábitos e comportamento humano. Quero saber de você. Nos comentários, me conta qual tema você quer que eu explore no próximo vídeo. Sobre personalidade, solidão, relacionamentos ou comportamento social. E se você quer continuar nessa jornada, clique aqui no card para assistir ao vídeo sobre os 3 sinais de manipulação emocional que passam despercebidos. Ele se conecta direto com o que falamos hoje. E aqui na playlist do canal você vai encontrar todos os vídeos sobre comportamento humano e traços psicológicos, perfeitos para mergulhar ainda mais fundo na forma como nos relacionamos e entendemos as pessoas ao nosso redor. Não perde essa oportunidade de aprender a ler os sinais que realmente importam.